Olá, doutores, doutoras, sejam bem-vindos a mais uma aula de mediação judicial ou mediação de conflito, ou mesmo teorias extrajudiciais, aspectos extrajudiciais da resolução do conflito. Hoje nós falaremos de forma introdutória sobre a teoria do conflito. O que é o conflito? Como ele se dá na sociedade? Quais são os aspectos relevantes do conflito para os nossos estudos acadêmicos, para a compreensão de como seria possível a implementação de políticas de resolução de conflitos de forma extrajudicial, né? De maneira que a gente possa promover a paz sem criar ainda mais problemas ou conflitos dentro da sociedade e para que os indivíduos eles consigam atingir seus objetivos de forma não conflituosa, né? Então, quando a gente fala em conflito, a gente está falando de divergência, né? Divergência de metas, interesses, objetivos, que são metas, interesses, objetivos individuais e que são percebidos como mutuamente incompatíveis. Então, quando a gente está falando da incompatibilidade que existe entre metas individuais, incompatibilidade que existe entre interesses individuais e aí dentro envolvendo mais pessoas, o que nos vem à mente, né? Nos vem à mente que isso desencadeia guerra, isso desencadeia briga, disputa, agressão, isso desencadeia tristeza, isso desencadeia violência, desencadeia raiva, perda, isso desencadeia, no final das contas, processos, né? E quando a gente está falando de processos, a gente está falando dessas questões de briga, de disputa, a gente está falando dessas divergências que existem entre os seres humanos, a gente verifica, a gente percebe como essas questões elas se manifestam fisiologicamente nos indivíduos. Ela se manifesta de forma tal a produzir reações emocionais, reações comportamentais que podem ser percebidas, né? Tais como a transpiração, taquicardia, né? Ansiedade, nervosismo, a ruborização, quando o camarada fica vermelho, né? A elevação do tom de voz, a irritabilidade, a raiva, são todos fenômenos fisiológicos perceptíveis, né? É, o aumento, por exemplo, da hostilidade, o descuido verbal, ou seja, quando a pessoa externaliza palavras de baixo calão, palavras ofensivas, né? Gestos ou comportamentos ofensivos, né? Esses são reações fisiológicas, são reações comportamentais, são reações emocionais perceptíveis por quaisquer pessoas em torno, né? E são elementos que caracterizam uma escalada, digamos assim, dos ânimos em uma relação social divergente, em uma relação social conflituosa. Então, isso é mais ou menos a caracterização do conflito, né? E quando a gente está falando desses elementos fisiológicos, a gente tem que perceber também os comportamentos que são decorrentes dessas manifestações, né? Os comportamentos que indicam aos participantes de uma disputa ou aquele que pretende ser um mediador nessa disputa, ele precisa perceber que há, né, possibilidades de resolução do conflito, mas precisa entender prioritariamente quais são os procedimentos que se percebe com as pessoas que se envolvem emocionalmente nos conflitos. Então, por exemplo, a pessoa pode reprimir o comportamento,
aqueles comportamentos. Então, se está havendo uma disputa, uma briga, vamos dizer, uma briga de trânsito, e aparece um policial, imediatamente o que é que acontece? Aquelas ações são reprimidas. Não é que sejam resolvidas, elas são reprimidas. Então, os indivíduos eles param ali diante de uma força policial que se apresenta, né? Mas essa é uma dos comportamentos que podem surgir dessa relação de conflito, né? As pessoas podem adotar a postura de analisar fatos, analisar os fatos decorrentes daquela situação, julgar, você é isso, você é aquilo. As pessoas podem adquirir o comportamento de atribuir culpa. Você é o único culpado, eu sou o certo e você é o errado. Eu sou o inocente e você é o culpado de tudo. As pessoas podem atribuir responsabilidades ou responsabilizar alguém. Você tem que assumir isso aqui foi causado por você. E há também a questão da polarização. Tem gente que se aproxima de uma situação de conflito simplesmente para polarizar. Foi isso mesmo, fulano? Foi isso mesmo? Foi assim que ele fez mesmo? Vão para cima dele. Vão para cima dela. Então, os elementos de polarização das partes, né? Tem gente que para ali para analisar a personalidade. Porque você é assim, você é aquilo. É dessa forma que você age. Isso é da sua característica, né? Fazer caractura, né? Caracturar a questão do comportamento daquela pessoa. Ou seja, você vai dizer assim, não, isso aqui pertence ao seu caráter, ao seu jeito de ser. Veja bem, quando essas coisas estão acontecendo, a gente não está buscando a resolução. A gente está buscando a inflamação do conflito, né? E quando a gente está vendo essas reações, quando a gente está percebendo essas reações nas disputas, a gente pode verificar que esses são fenômenos negativos das relações humanas. Diante dessas reações, dessas práticas, a relação de conflito humana ela não pode ser entendida apenas do lado negativo. Se a gente assumir uma postura positiva em relação ao conflito, a gente pode ter uma solução muito mais benéfica para as partes. É por isso que a gente estuda os meios, os mecanismos de resolução de conflito. Tá? Quais são os aspectos positivos em uma relação dessa? Né? Vamos dizer que quando eu falei no começo, se existe a guerra, existe a paz. Se existe a briga, existe o entendimento. Pode existir o entendimento. Se existe a disputa, pode existir a solução daquela disputa. Diante de uma agressão, pode haver também a compreensão. Diante da tristeza, podemos buscar a felicidade. Diante da violência, podemos buscar o afeto. Diante da raiva, podemos buscar o crescimento intelectual das pessoas. Diante da perda, podemos buscar o ganho. E diante do processo, nós podemos buscar a aproximação. Então, a possibilidade de perceber conflitos de forma positiva, ela consiste numa teoria até que moderna, uma teoria moderna de busca por alternativas que compreendam o conflito como próprio do indivíduo, como próprio do ser humano, ou seja, o conflito ele é natural da sociedade humana. E não só da sociedade humana, na sociedade animal você vai encontrar conflitos, na sociedade natural, na própria natureza você vai encontrar conflitos, você vai encontrar conflitos nas relações físicas da matéria, né? São forças que se sobrepõem,
ou forças que convergem, que divergem, aliás, que formam a maioria das coisas na natureza. E a gente precisa, de forma exemplificativa, tentar entender que, ao compreendermos o conflito como natural, a gente vai conseguir chegar a soluções também naturais. Soluções que não precisem apelar para uma ruptura social. Soluções que criem laços, fortaleçam laços sociais e não que contribuam para o acirramento das... Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Imagine você que a gente está numa audiência e chega um advogado, uma audiência extrajudicial, digamos assim, não seria uma audiência, seria uma audiência de conciliação ou uma audiência de mediação de um conflito, e chega um advogado de forma ríspida e diz assim para o conciliador, para o mediador que ali está: ora, como está demorando, você não consegue conduzir esse conflito, essa mediação de forma mais rápida? E, diante disso, o mediador ele pode assumir dois aspectos, dois papéis aí. Ou ele vai assumir de forma negativa, então ele vai trazer para o campo da beligerância, da guerra, ele vai se defender, ele vai dizer assim, de forma analítica dos fatos, né? Ele vai analisar os fatos. O que o senhor está fazendo aqui? O que o senhor está fazendo aqui? Qual é o seu objetivo aqui? Quer dizer, olha que ele vai causar uma provocação, um aumento nesse conflito. Mas ele poderia usar técnicas e habilidades próprias da autocomposição, ele poderia usar técnicas mais apropriadas e, em vez de buscar acirrar o processo de todas aquelas manifestações do comportamento fisiológico, né, emocional, ele buscar o quê? O equilíbrio, a moderação, a naturalidade, a serenidade. Ele poderia buscar a compreensão, motivar a compreensão, assumir uma postura positiva diante de um fato que pode também ser encarado de forma negativa. Tá? Então, quando a gente está falando em resolução de conflito, a gente está falando dessa mudança de visão em cima daquilo que a gente considera conflito. Como já disse, o conflito não tem só o lado negativo. O conflito pode ter o lado positivo. E o lado positivo é quando a gente utiliza essa falta de harmonia entre os interesses para verificar a possibilidade de autocomposição, para verificar a possibilidade de crescimento, de amadurecimento dos envolvidos, para trazer esses envolvidos à luz da razão e fortalecer neles um espírito de cooperação social. Tá? Motivando, por exemplo, a simpatia em vez da raiva, criando um ambiente onde a amabilidade possa se sobrepor à hostilidade. Né? Em vez de ter um descuido verbal, você assumir uma postura de consciência verbal. O que é consciência verbal? Às vezes, quando eu estou dentro de um conflito, eu tenho o interesse em inflamar ainda mais o conflito. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa espiral, esse crescimento gradativo e constante de beligerância, que faz com que o conflito, em vez de ser resolvido, ele vai escalando de forma gradativa, numa ascensão que chega às vias de fato. Né?
Então a gente nota que há dois aspectos dentro de uma relação de conflito. Há dois aspectos e duas possibilidades que podem ser buscadas diante de uma situação conflituosa. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, existe um mecanismo dentro das teorias, né, da busca, quando você está diante de um conflito. Então, no reino animal, o que é que ele faz? Qual é a decisão que ele toma? Há uma descarga de adrenalina quando um animal ele vê outro animal. E ele tem dois comportamentos previsíveis. É a luta ou a fuga. Ou ele vai olhar e decidir, não, contra esse aqui eu posso, contra esse aqui eu vou, contra esse aqui eu quero beligerar, ou eu não posso com ele, eu sou mais fraco que ele, as possibilidades dele me vencer são grandes, então eu vou fugir. Então, luta ou fuga é uma teoria que a gente deve estudar, deve conhecer, porque ela é uma resposta a um estresse, a uma situação momentânea. O retorno da luta ou fuga consiste na teoria de que os animais eles reagem a uma ameaça com essa descarga de adrenalina em seu sistema nervoso e adotam esse impulso de lutar ou de fugir. Ou seja, esse mecanismo ele consiste em uma resposta imediata que foi causada por uma reação, anterior. Quer dizer, se eu estou verificando alguém que está com elevação de voz, alguém que está ruborizada, alguém que está irritado, alguém que está com raiva, alguém que está transpirando, alguém que está nervoso, a gente vai falar hostil, alguém que começa a ter um descuido verbal, a gente adota uma postura de fuga ou de luta. Mas imagine você mudar essa chave para adotar uma postura de moderação, uma postura de equilíbrio, uma postura de, em vez da ruborização, de naturalização do instante. A serenidade, a compreensão, a simpatia. Né? São elementos que podem estar presentes diante de uma situação real e de uma situação em que pelo menos um dos envolvidos esteja dentro da realidade e não dentro de comportamentos emocionais, passionais. Consegue compreender? Então, diante dessas possibilidades, né, o indivíduo pode adotar, por exemplo, a postura de discutir, encontrar um culpado, de julgar, de dizer, por exemplo, esse comportamento você sempre teve, você nunca teve um temperamento ameno, você sempre foi uma pessoa raivosa, amarga, né? Você pode ter uma atitude de reprimir uma conduta. Isso aqui é desnecessário. Se eu gostaria dessa situação, se eu queria que você quer isso para o senhor, ou não. Né? Essas práticas, quando você está somente visualizando o conflito pelo lado positivo, pelo lado negativo, elas são práticas ineficientes de resolução de conflito. Elas não contribuem, elas não fazem com que os indivíduos amadureçam, cresçam. Se você adota formas mais eficientes, se você adota formas mais
positivas, você vai deixar essa dicotomia de lado. Qual dicotomia? A dicotomia do certo e do errado. Ah, você está certo e você está errado. E você vai passar a buscar a convergência de interesses. Em vez de você estabelecer, fulano está certo e alguém tem que pagar, ou fulano está errado, ele tem que pagar pelo que ele fez. Você vai adotar uma postura de que há uma convergência de interesses à medida em que ambas as partes têm em comum a busca da paz, a busca da harmonia. Né? O que está te incomodando? É isso e isso? O que pode te tirar dessa situação e te colocar numa situação mais harmoniosa? Né? Seria, por exemplo, você começar a, em vez de reprimir o comportamento, você compreender o comportamento. Seria, em vez de você analisar os fatos ocorridos, você analisar as intenções por trás dos fatos ocorridos. As intenções. Em vez de você julgar os comportamentos, você vai resolver o conflito. Tem gente que consegue fazer uma tempestade em um copo d'água e tem gente que consegue simplesmente pegar o copo d'água e beber. Mata a sede, alimenta o corpo, melhora o emocional, a saúde, né? Mas tem gente que não, continua a ficar ali naquela responsabilização. Né? Em vez de responsabilizar, vamos ser proativos em buscar resolver o conflito. Fica buscando a polarização. Isso mesmo, aquele dali estava errado, ele estava errado mesmo, não sei o quê. Em vez de buscar polarizar, você vai buscar despolarizar. Né? Lembra daquele exemplo que eu dei há poucos instantes? O advogado chega numa audiência de mediação ou de conciliação. Você está demorando. Isso aí poderia ser resolvido muito rápido. Tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. E na hora da resposta, o mediador, aquela pessoa que poderia se colocar no lugar de vítima, poderia se colocar no lugar de ofendido, em vez disso ele chama a pessoa, doutor fulano, muito obrigado pela sua firmeza, pela sua franqueza, pela sua observação aqui. Há algumas condições que o senhor gostaria de colocar. Então, em vez de você sair você sai de uma situação em que talvez você, enquanto servidor, enquanto mediador ali, estaria numa situação humilhante, você sai por cima dessa situação. Você faz de uma forma que aquele advogado ele passa a perceber que ele não está contribuindo para a resolução do conflito, trazendo mais conflito à situação. E aí você sai dessa polarização e você vai despolarizar. Você vai tirar o indivíduo do eu sou o certo, eu estou fazendo aqui porque é o meu direito. E o outro, estão me acusando aqui de estar errado. Vamos despolarizar. Vamos trazer as pessoas para que ela perceba qual é a intenção comum que existe entre eles. Né? Bom, falando de conflito, existe conflito e existe disputa. Há umas diferenças dentro das teorias, né? Quando a gente está falando de teoria jurídica, a gente está falando tem uma turma que entende que há uma diferença entre disputa e conflito e outra que... Qual seria essa diferença? Né? Qual seria a distinção técnica, a distinção básica entre disputa e conflito? Então, o conflito seria anterior a uma disputa. Para alguns doutrinadores, eles acreditam que conflito ele existe por ele mesmo. Ele pode existir o conflito e pode não existir a disputa. Então, eles analisam que a disputa seria a parte formal, né? Seria a questão da procedimental, os procedimentos para resolução, seria a disputa, ou seja, seria o âmbito da mediação, da conciliação, e o conflito ele pode existir em qualquer lugar.
Já existem outros pensadores que dizem que não, disputa e conflito são a mesma coisa, não há necessidade de estar fazendo uma diferenciação, é, não haveria incompatibilidade entre os dois termos. De forma didática, digamos assim, para a gente entender melhor o conflito, então a gente coloca o conflito como sendo essa questão natural dos indivíduos, da sociedade, da natureza, de tudo que existe, a viver em constante oposição de objetivos, de metas, de interações. E isso pode ser encarado de forma positiva ou de forma negativa, né? Como eu já disse, a gente pode adotar uma postura positiva ou uma postura negativa diante de um conflito. Quando a gente parte para uma ação judicial ou uma conciliação, né, uma resolução extrajudicial do conflito, a gente já está falando de uma formalização. Ali, então, está interesses formalmente contraditórios em disputa, né? Mas é um aspecto que a gente talvez não tenha necessidade de estar se aprofundando nessa diferenciação. Importante a gente entender o conflito como algo que é próprio da sociedade e que o grande elemento, a grande questão dentro do conflito é o próprio indivíduo, é o próprio ser humano, né? E entender também a partir daí que existe essa espiral de conflito. Quer dizer, imagine você num trânsito, né? Você está num trânsito e daqui a pouco você é fechado por um outro motorista, um outro veículo. Aí você vai a mão na buzina. Aí o outro vai de lá, observe. Você está com a mão na buzina, o outro vem de lá e, além de buzinar de volta, você está lerdo, fala alguma coisa, né? Você está andando devagar demais, está atrapalhando o trânsito. Aí você, como foi fechado, se sente na razão, se sente no lugar certo da situação, você vai dar um xingamento, não sabe dirigir não, comprou a carteira, aí vai, daqui a pouco tá parando em um sinal de trânsito, por exemplo, param no sinal de trânsito, aí agora vão trocar ofensas. Daqui a pouco um desce, vai socar a cara do outro. Você imagina como há uma gradação, um aumento gradativo, um acirramento do conflito? Quando chega um policial, quando chega alguém da lei que vai analisar o conflito, ele vai fazer essa regressão e buscar onde é que está a origem da coisa. Mas do que vai adiantar ou do que vai... aonde isso vai chegar? Né? Algo que poderia parar em um determinado momento, algo que poderia ser resolvido lá, mas vai para o judicial, vai para uma... Ou quando acaba nas vias de fato dentro de uma via pública, né? Que acontece muito. Né? E coisas até piores acontecem, a gente sabe disso. Mas imagine que isso vai ao processo. Vai a um processo. Imagine você, estou falando aqui a título de exemplo, imagine que isso vai a um processo. Quando a gente está falando de processo, existe um pensador, um processualista mexicano, chamado Zamora Castilho, que ele sustenta que existem dois tipos de processos, né? Existe o processo construtivo e o processo destrutivo. Para ele, o processo destrutivo é caracterizado pelo enfraquecimento ou pelo rompimento das relações sociais. Das relações sociais, digamos, pré-existente à disputa que se está em tela, que se está falando. Então, quando a gente está falando dessa forma de condução do processo, a forma destrutiva, a gente está falando que em vez da justiça ou do direito positivo contribuir para a construção da pacificação social, ela cria relações que são muito mais destrutivas, digamos assim, do que as que existiam
inicialmente. Quando a gente está falando desse exemplo do trânsito, qual era a relação que existia antes? Existiam dois motoristas conduzindo seus veículos. Um cometeu o erro de ultrapassar o outro, de fechar o outro, quase que provocando um acidente. A escalada das discussões, a escalada do conflito se deu de modo a chegar às vias de fato. A autoridade policial chegou, a autoridade policial autuou, mandou as duas partes para o judiciário. Lá chegando no judiciário, um diz que está certo, um diz que está errado, traz a filmagem, traz as imagens, coloca aqui, vamos ver quem está certo e quem está errado. O juiz, observando o fato real, sentencia a disputa, dando a um a razão e a outro a punição. Eu lhe pergunto, essa relação social ela foi construída ou reconstruída? Ou essa relação social ela foi destruída para não mais existir? Então, a relação social nesse aspecto aí foi destruída. Porque um vai sair de lá cheio da razão, dizendo assim, eu sou o bom da boca, eu venci a disputa, você vai ter que pagar, o outro vai ter que pagar, bem feito, tome lá, nunca mais quero lhe ver no trânsito, não sei o quê, e aí pronto, morreu a relação social, você não tem como estabelecer. Esses dois motoristas, se encontrarem novamente, ou eles vão adotar a postura de fugir um do outro, ou eles vão entrar na beligerância novamente, ou eles vão partir para a luta novamente. Porque não há mais uma relação estabelecida. Quando eu estou falando de uma resolução de conflito positiva, eu estou falando de uma resolução de conflito que traga para essas partes o amadurecimento. Que as partes saiam daquele ambiente de resolução construindo uma nova relação. Reconhecendo os seus conflitos, reconhecendo os seus erros e aceitando a nova condição social. Vamos tentar entender a intenção por trás? Nossa, assim a pessoa descobre, por exemplo, que aquele que fechou estava indo dar socorro a alguém ou estava com um problema, um parente doente, aconteceu alguma coisa, estava distraído. Entendeu? E você vai observar que, assim, cada indivíduo está vivendo uma guerra, cada indivíduo está vivendo um momento. Se eles entenderem o momento um do outro, eles vão chegar à conclusão de que aquilo foi um mero dissabor. E ao chegar nessa conclusão, você vai construir uma relação social e não manter uma relação social destruída. Aí a gente vem para o aspecto que o pensador, como eu estava falando, Castilho, ele vai definir como sendo um processo construtivo. O que seria um processo construtivo? Exatamente isso do que eu estou dizendo. Um processo construtivo é aquela relação processual em que dela resulta o fortalecimento das relações sociais. Aquela resolução de conflito faz com que as relações sociais pré-existentes, elas, em vez de serem enfraquecidas, elas são fortalecidas. A partir do quê? A partir de uma mudança de perspectiva das partes. A partir da percepção de que nenhum daquelas partes ali são perfeitos, são reconhecimento de situações, de vivências que estão naquele momento efervescente dentro da cabeça das pessoas e que levou a uma distração, que levou a um cometimento de um erro. Ninguém sai de casa dizendo hoje eu vou acabar com o trânsito, vou acabar com a vida dos outros, vou acabar com a minha vida. Não. Se a pessoa saiu com esse propósito, há uma intenção e há um motivo explicativo anterior a essa tomada de decisão. Então, o pensador Zamora, processualista, ele vai dizer que existem, então, defeitos nos procedimentos judiciais e esses defeitos procedimentais, eles são oriundos do próprio sistema judiciário. O sistema judiciário é feito para encontrar onde está
a verdade dos fatos. Entenda a diferença. A verdade dos fatos não quer dizer verdade das intenções. Tá? A gente ainda tem umas tentativas assim. A gente vai poder, no âmbito penal, por exemplo, falar de crime doloso, crime culposo. Né? O crime doloso é aquele quando há intenção. Então, a intenção é a única coisa capaz de atribuir a outro a responsabilidade e a pena. Né? E quer dizer, se ele cometeu a mesma coisa, mas não teve a intenção, é um crime culposo, então ele pode ser eximido da responsabilidade. Mas as partes vão sair de dentro de um fórum com uma construção social restabelecida ou uma relação social destruída. É isso que a gente precisa pensar. E a resolução pacífica dos conflitos serve para isso. O conflito ele pode proporcionar, então, um crescimento pessoal, um crescimento profissional, um crescimento organizacional do indivíduo. Né? A abordagem do conflito no sentido de que ele pode se conduzir com uma técnica equilibrada, com uma técnica adequada, ele pode ser um fator de amadurecimento, de aproximação entre as partes, entre os seres humanos. Tá? E o que vai impulsionar uma alteração na questão da percepção do indivíduo quanto à sua responsabilidade e quanto à sua ética profissional. Tá? E verificarmos que quando a gente está dentro de um processo destrutivo, ele é geralmente lastreado pelo direito positivo. Quer dizer, o direito está aí para tentar resolver, para tentar trazer a pacificação social, mas às vezes ela causa mais ausência de pacificação do que a própria pacificação. Então, quem tem ou quem está pensando numa sociedade melhor, numa sociedade mais harmoniosa, ele vai buscar o fortalecimento das relações sociais e não o enfraquecimento das relações. Né? Então, é preciso estudar, é preciso buscar de forma assertiva os meios seguros de resolução de conflito, entendendo que o conflito ele é próprio dos indivíduos, da própria sociedade, ele é natural, que a gente pode ter um olhar positivo, ao invés de só ter um olhar negativo sobre o conflito, que ele pode contribuir para o crescimento do indivíduo, para o desenvolvimento de uma relação de responsabilidade mais eficiente, que ele pode trazer os indivíduos a percepção de suas próprias fraquezas, porque a gente tem que ver que o elemento central dos conflitos nesse aspecto é o próprio ser humano. Tá? E buscar entender o que são os processos construtivos, como que a gente pode trazer os processos construtivos para as relações extrajudiciais e, quiçá, judiciais também. Né? Quais são as características dos processos construtivos e como que a gente pode colocar esses processos construtivos em prática? A gente pode tentar entender qual a importância do mecanismo de luta e de fuga, quando vale a pena lutar e quando vale a pena fugir. Mas como isso se aplica à resolução de conflitos? E a gente pode entender como que as espirais do conflito ela pode ser reduzidas a partir do aumento de uma consciência situacional. Tá? Me estendi um pouco mais, vou ficando por aqui. Leia o nosso material complementar e eu te aguardo na próxima aula. Forte abraço!